Nós estamos numa palestra sobre propriedade exclusiva. Esse é o nosso calqueio da semana passada e será também nesta semana, né? E é bom, a palavra ela vem sempre em choque, né, aos nossos pensamentos. Ela sempre contraria tudo que você está às vezes pensando, porque ela ministra o seu espírito e não a sua carne. E a carne sempre é contraditória com tudo com respeito a Deus. A carne é sempre. Tua carne quer dizer, não é corpo, não. É sentimentos. Porque o seu corpo é guiado por sentimentos, que pode ser espiritual, pode ser carnal. E o carnal é o que mais nós exercitamos aqui na terra, né? Então ele tem grande tempo com esse corpo e viciou ele muito, né? O nosso corpo é viciado. O corpo está viciado. Corpo. Pelo quê? Pela alma, pelos sentimentos. E nós precisamos, mais do que nunca, crescermos no espírito para colocá-lo no seu devido lugar. E um dos crescimentos é esse, é saber que você é propriedade exclusiva de Deus. Você não está livre. Hello. Se você é propriedade de alguém, então você não está livre. Pode ser que esse proprietário, esse senhor diz, vocês são minhas propriedades, mas eu deixo vocês livres. Mas quando você é propriedade de alguém, você não tem direito, sem perguntar primeiro o seu dono se você pode ou não pode fazer. Você vê dessa forma? Paulo diz, me fiz prisioneiro de Cristo. Me sinto prisioneiro. Quer dizer, eu não faço nada sem ele. Agora, tem aqueles que dizem, eu não, rapaz, sou livre, moço. Cristo me libertou, estou livre, eu faço o que eu quiser. Então, não fala Cristo. Não fala Deus, não fala nada. Fala você, não, eu sou dono de mim, eu faço o que eu quiser. Aí tudo bem, pode ir. Aí você está livre mesmo. Mas se você considera que você é propriedade exclusiva de alguém, saiba, você não é dono de ti mais. Isso é sério, abençoado. Isso começou na lei e depois foi para a graça. Não parou, não. Que o nosso próprio apóstolo diz, eu me tornei prisioneiro de Cristo. E ele diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma prisão boa, tá? É a prisão legal. Ser prisioneiro de Cristo é bom demais, né? Porque ele diz, foi para a liberdade que eu vos... Então pronto, vocês estão livres. Mas vocês têm Cristo na mente agora. Então Cristo agora controla a sua mente. Paulo não diz? Vós tendes a mente de Cristo. Cristo em vós. Se você aceita essa palavra e você se diz, não, eu sou propriedade agora do Senhor, eu recebo isso, eu tenho isso na minha mente, eu não vou lutar, eu não vou recalcitrar contra isso, eu não vou brigar, não vou discutir isso, porque isso já é algo que já foi consumado, acabou, está consumado. Para mim, isso tem que ser individualmente, tá? Porque quando você não assume isso, você destoa com a palavra e o anjo olha e diz, é ou não é? É ou não é? O que você é? Você tem que decidir aí para mim poder fazer ou não alguma coisa a teu favor. Então é algo que é decidido individualmente, porque o Pai chama-nos para ser propriedade. Ele diz aí em Êxodo 19, né? Que é o princípio da lei. Falei, esse é o princípio da lei, é o primeiro livro da lei.
Vem Moisés aqui, o autor da lei, né, que Deus deu a ele os mandamentos, né, em pedras, e ele desceu os 613 mandamentos e colocou sobre o povo. Mas antes, ele fala assim, o Senhor com Moisés: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis. Então, para ser propriedade, tem que ter o quê? Um antes. Qual que é o antes? Ouvir e guardar. São duas coisas. Ouvir, você não pode ouvir, entrar aqui e sair por aqui, ó. Escuta aqui, abençoado. Escuta aqui, ó. Você não pode ouvir aqui e sair por aqui. O que eu falei semana passada no domingo? Você ouviu? Não ouviu. Então não guardou. Se não guardou, não tem essa posição aqui. Qual posição? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade. Então Deus fala que você é de quem? Dele. Diga: eu sou do Senhor. É muito bonito falar isso. Mas para isso confirmar, o que tem que acontecer? Se diligentemente ouvirdes. Se não tiver isso, meu irmão, não adianta falar que eu sou, sendo que eu não obedeço. Porque há uma condicional aqui. E é isso que Deus está prendendo a igreja dele, porque é esse povo que fará diferença de outros povos. É essa posição que vai nos fazer diferença. Sereis minha propriedade, peculiar, quer dizer exclusiva, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então ele vai nos mandar para toda essa terra. Quanto você recebe isso? E agindo Deus, ele vai nos levar. Ele diz: a terra é minha e vocês farão diferença dentre todos os. Então todos os povos verão que nós somos diferentes deles. Ele não falou cidade, não. Ele falou: toda a terra é minha. Então todo o globo terrestre é de quem? Do Senhor. E para fazer diferença, você tem que estar lá, meu irmão. Alguém tem que estar lá. Como é que eu vou fazer diferença se não todo mundo lá é igual? Vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te cria, menina. Não é assim? Te guia. Aí você chega lá: não, eu sou abençoado, Deus já está em mim, Ele habita. Peraí, você é diferente, hein? Eu vim cumprir a palavra. Assim é, abençoado. E tudo isso começa onde? Aqui. Aqui é o palco das grandes ações e atuações de Deus, é aqui. Mas você tem que ter essa diferença: ouvirdes e guardar a minha aliança. Nós estamos em que aliança hoje? Nós estamos na segunda aliança, porque a primeira já aconteceu, que foi em Moisés. Nós estamos na segunda aliança, que é o quê? Cristo. Não é isso? Então qual aliança que... o que você tem que ouvir hoje? O que você tem que guardar hoje? Aí que vai fazer a diferença agora. Agora vai fazer a diferença, porque nós somos no segundo pacto. E esse segundo pacto é de melhores e superiores promessas. Então nós temos muito mais promessa do que o antigo, do que a primeira aliança, que já foi uma diferença violenta para aquele povo. Foi uma diferença violenta. Onde chegava o povo hebreu, o povo judeu, todo mundo: chegou os hebreus aí, foge porque o bicho vai pegar. Eles são violentos, eles são diferentes, rapaz. É um povo que chega e domina tudo. E ele diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Então nós vamos ter que fazer diferença, abençoado. Você já está fazendo diferença? Hello, já está fazendo diferença? As pessoas já te vê diferente? Se aonde você está não está fazendo diferença, imagina a terra. Você vai lá para curtir, para ser igualzinho os de lá, e Deus não vai te mandar lá, não. Vai não, companheiro, mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Eu tenho que, aonde eu estiver, eu tenho que fazer diferença. Isso é sério, abençoados.
Isso é sério. Lá na tua casa, estão vendo você diferente? No seu trabalho, eles estão vendo você diferente? Tem que ver, mesmo. Se não estiver vendo, meu irmão, não adianta. Se você ainda para eles é lembrança do passado, é sinal que você e eu não estamos ouvindo e nem guardando a aliança do Senhor. Então é necessário que você desperte para isso. Assim é? Então ele diz: vós me sereis reino de sacerdotes. Olha aí, ó, um povo diferente. Porque os sacerdotes, eles tinham o quê? Comunhão com Deus constante. Era o que Deus queria, comunhão constante com aquele povo de Israel. Muito mais agora em graça, né? Vós sereis reinos, um reino de sacerdote. Então você tem que tomar posse disso na tua vida. Você faz parte do reino de Cristo, um povo com uma nova identidade, totalmente diferente do que já se falou até hoje sobre a terra. Então aqui, depois a gente fala, Mary. Aqui nós temos que ter essa visão, né? Escolhidos totalmente pelo Senhor. Quando? Quando ouvimos e guardamos a aliança, aquilo que foi comunicado com Deus para nós. Então, Deus falando aqui, ele estava falando por um líder, escolhido a dedo entre milhares de judeus, hebreus, porque quando Moisés chegou no meio do povo, o povo já era milhares e milhares de pessoas. E Moisés nasceu naquele povo, porém foi levado para o Egito, viver como príncipe. Mas ele fazia parte daquele povo. E Deus escolheu Moisés e não escolheu aquelas milhares de pessoas ali, para levar esse povo ao conhecimento que eles eram propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Deus tem que levantar um para que isso aí aconteça, né? Falar com o seu povo a sua vontade, Deus tem que levantar um, porque senão não chega a essa comunicação aos ouvidos. Então a liderança é importante nessa mensagem, né? Nesse calqueio de propriedade exclusiva, porque Deus levantou Moisés para falar com o povo, que ele é propriedade exclusiva. Então se não vier um ministro aqui, como o véu, Moisés, para falar com o povo nunca vai saber que ele é propriedade exclusiva de Deus, peculiar do Senhor. Tem que ser pelo um véu que Deus separa a dedo dentre milhares de pessoas que gostariam de ser esse véu. E geralmente quem é escolhido, ele nem pensava em ser. É estranho, meu irmão. Você nem pensava ser aquilo. Sempre é desse jeito, Deus pega de surpresa. Por quê? Quando a pessoa não tem a intenção, fica mais fácil de Deus trabalhar na vida dele, ele valoriza muito mais. Mas quando a pessoa é aquela que eles estão, gente, ora para mim ser pastor, ora para mim ser... não funciona, não adianta, não é assim. Então a liderança não é para qualquer um, não é. Deus falando é que vai fazer a diferença. É alguém que antes de nascer já estava determinado para ser esse líder para falar. Porque esse não nasce em faculdades teológicas, em isso, não. Deus não tem participação do povo dele, principalmente do líder dele, com a cultura, com a sabedoria do homem. Porque a sabedoria do homem para Deus é o quê? Loucura. É burrice. A sabedoria de Deus não dá para comparar com a sabedoria humana. Porque é uma sabedoria especial. Então ele, dentro da sua sabedoria, ele escolhe quem ele quer a dedo. E não pode ser com a cultura, com o saber do homem. Porque o saber do homem
atrapalhe a atuação de Deus. Então é alguém que antes de nascer já estava determinado, predestinado por Deus a ser esse líder, e ele sabe disso. Tudo nasce, tudo de Deus já aconteceu, nada vai acontecer. Por isso, esse líder descansa e aguarda o momento certo. Ele não é entrão, ele não é exigente, ele aguarda. Deus me escolheu, então tá, então vamos esperar para ver o que vai dar isso, né? E ele não busca meios, igual por exemplo, alguém que descobre por si mesmo, eu acho que eu sou um pastor, eu vou me preparar para ser pastor, aí enfia eles na teologia, aí mata o desgraçado, aí ele vem com toda a baboseira julgando no meio do povo, e em vez dele ser pastor, ele se torna um impostor, um criminoso, é o que nós temos visto por aí. Sempre atrapalhando e não ajudando, né? Então veja bem, tem que ser uma pessoa que já seja o quê? Predestinada, determinada por Deus. E esse líder tem que saber disso, por isso descansa. E para saber que este povo é propriedade exclusiva de Deus, que nós falamos, tem que ter um véu. Se não tiver o véu para anunciá-la, ela não vai saber disso, né? Tem que saber também ele que é um exclusivo de Deus, é um predestinado, um chamado, um revelado, e que ele não pertence a si mesmo. Acabou. Um líder tem que saber que ele não é dono dele mesmo. Ele não faz mais a vontade da carne e dos pensamentos. Os ideais dele, todo o projeto de vida dele cai por terra. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça? Tem que ser uma pessoa nesse nível, nesse naipe. Ele não pode ter nada de si mesmo, tem que ser uma pessoa conhecedora do seu chamamento e à disposição de Deus para a sua instrução. Lá no livro de 1 Coríntios 6,19, Paulo trata isso com uma sabedoria tremenda para a igreja. Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então tem que saber disso. Você sabe? Eu sei hoje. Eu sou santuário do Espírito Santo. Eu não consagro santuário nenhum para Deus descer mais. O líder tem que saber disso. Ele agora é santuário do Espírito Santo, que está em vós, da qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então você tem que saber que você agora é um corpo que traz algo santo, algo de Deus, e que você agora não é de ti mais, não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então o seu corpo agora tem que ser um corpo para glorificar a Deus. Glória quer dizer fama, luz, poder. Seu corpo agora é preparado, separado por Deus para transmitir Deus na terra. Seu corpo agora é preparado para isso. Sua mente agora é trabalhada para isso, para carregar esse corpo. E aonde esse corpo for, eles vão falar: Deus está aqui, ó. Porque Deus sempre atua com o quê? Véus. E nós aprendemos isso, né? Os véus. O primeiro véu foi quem? Melquisedeque. Depois quem? Moisés. Depois Cristo. Depois Jesus de Nazaré. Depois Jesus Cristo, homem. Então nós conhecemos os 5 véus de atuação de Deus na terra. E sem esses véus, Deus não se apresentava mais. Você vê que de Malaquias até Jesus de Nazaré foi 400 anos chamado da escuridão. Deus não estava na terra mais. Só quando manifestou o véu Jesus de Nazaré, aí Deus veio e os anjos também.
E aí começou uma nova história. Porque de Malaquias até Jesus de Nazaré, não se fala nada da igreja. Porque Deus não atuava, então só pode falar da igreja na terra quando Deus está atuando. Quando Deus não está atuando, não fala-se nada. Então esse líder tem que saber disso, para ele ser usado de uma forma inteligente, sábia. Não fazer mais a sua vontade, mas sim aquele que o arregimentou. Então essa é a posição, não sois de vós mesmos. Agora, há evidência daquele chamamento, né? Que não é um chamamento governado pelos homens. Não é governado pelos homens, é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é teocrático, é Deus no comando total. Não é monárquico. Igual, por exemplo, hoje nós vemos a igreja aí fora dizendo que é a igreja de Cristo, mas não é Deus que controla essa igreja, há uma monarquia. É de pai para filho. Você vê que a entrega das grandes, as megas igrejas, né? O líder, ele prepara o filho dele para ser o quê? O substituto dele. Que em Belo Horizonte nós temos, aí vimos, as igrejas grandes, batista, metodista, assembleia, os pais que se dizem pastor, prepararam os seus filhos para assumir o lugar deles. Isso é o quê? Um governo monárquico. Isso não é uma monarquia, isso não é uma teocracia. Porque quem estabelece quem comanda a igreja é quem? Deus. Pode ser que seu filho seja? Pode. Como também não pode. Como na maioria não é. E no meio da igreja que é dita por esses pastores é a monarquia, porque é de pai para filho, porque é um quê? Um bom negócio. É negócio, é grana, é money. É tudo em casa. Está tudo em casa, né? Então a gente vê que Deus não está nisso, né? Deus não está nisso, porque nós não temos negócio. E lá em Hebreus 11, 23 ao 26, nós vamos ver aqui Moisés, né, no seu chamamento, o que aconteceu com ele. Você saber que é Deus se levantando uma pessoa que já foi o quê? Escolhida antes da fundação do mundo para ocupar aquele lugar e Deus manifestar através dele. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem perfeito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele cresceu e veio o que? A sabedoria. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então Moisés, quando ele teve o entendimento de quem ele era, mudou a história. A riqueza do mundo, que era do Egito, lá de Faraó, que era uma riqueza tremenda, ele diz, olha, eu não faço parte disso. Eu vou para o meu povo, e o povo naquela época era considerado o povo o quê? Pobre, porque eles estavam debaixo de maldição. É um povo que não tinha riqueza. E ele, por ocupar um lugar de riqueza, ele podia ficar lá, não podia? Né? Bobo. Igual os pastores aí, você acha que eles vão deixar a posição que eles têm? Para ficar com o povo? Não, não ficam. O povo que premia eles. Não é eles que premiam o povo. E nós vimos aqui Moisés, dentro do seu chamamento, o que ele fez? Ele decidiu a ficar com o povo e não com os favores transitórios da riqueza do Egito. Porque ele sabia para que ele foi levantado. Ele tinha a visão correta. E nós vemos também Paulo lá em Gálatas 1,15. Olha aqui. Quando, porém, ao que me separou antes, deu o quê?
Olha que visão tremenda, que isso aí transfere para a igreja também. Presta atenção. Presta atenção, olha aqui. Quando, porém, ao que me separou, então nós somos o quê? Separados. Antes de eu nascer. E me chamou pela sua graça. Aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então, além dele saber que ele foi escolhido antes dele nascer, a ele foi revelado o seu Filho, Cristo, para que eu pregasse entre os gentios, sem detência, não consultei carne e sangue. Então, quer dizer, uma pessoa, um líder, para mostrar que a igreja é uma propriedade exclusiva, separada, peculiar para Deus, ele tem que ter essa identidade aqui, pessoal, porque se ele não tiver, ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai fazer o povo ser propriedade dele. Você é de qual igreja? Ah, eu sou da Batista. Então você é propriedade de quem? Ah, eu sou católico. Você é propriedade de quem? Eu sou da Universal, você é de quem? Eu sou do Reino, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Assembleia. Então você é propriedade de quem, abençoado? E você segue o regime interno daquelas denominações. Até roupa, né? Tem umas que cultivam até hoje, roupas, brincos, sapatos, igual eu vi um pastor falando. Porque ele metendo pau nas outras igrejas, que não andam igual ele, falou, porque essas igrejas são liberais, Deus quer uma igreja santa, quer dizer, roupa comprida, brinco não existir, cabelão, calor desse fechado até na garganta, até no pescoço aqui, que esse sapato, aí mostra que essa pessoa é santa. Santa pela roupa? Eu nunca vi isso. Eu tenho que ser santo com as minhas atitudes. É assim que está escrito. Assim é, abençoado. Então, Paulo, quando recebe, ele diz, quando, porém, a mim me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar em mim Cristo. Então, hoje, um líder, ele tem que ter a revelação que ele é Cristo na terra. Paulo diz, revelou a mim Cristo aonde? Em mim. Para que eu pregasse entre os gentios. Então, hoje a igreja tem que ouvir quem? Paulo. E certo pastor falou, mas esse negócio seu é só Paulo, isso é idolatria. Eu falei, não, isso é doutrina. Idolatria é o que vocês fazem aí. Aqui não, aqui é doutrina. Porque Paulo foi o homem escolhido para pregar para os gentios, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago. Nós temos que submeter a isso. E ele diz, não consultei carne nem sangue, não saiu pedindo oração para ninguém, nem entrou em escola teológica nenhuma, não consultei nem carne nem sangue, e nem subi para Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Quer dizer, Paulo não consultou nem os discípulos de Jesus de Nazaré, pessoal. A ligação dele foi direta com Deus. Linha direta, não tem intermediário aqui não. Se ele fosse conversar lá com Pedro, João e Tiago, aí ele estava, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te guarde, a minha sombra cura. Ia ter tudo isso aí, essa parafernália ferrada que nós temos aí no sistema, enganando o povo de Deus. Então, uma vez chamado, não fazemos a nossa vontade, não envolvemos mais com as coisas deste mundo. Essa é a qualificação de um líder que leva o povo a conhecer que esse povo é propriedade peculiar de Deus. Esse povo é ímpar com Deus. Esse povo é um com Deus, porque ele está envolvido pelo um espiritual líder que também está envolvido com essa exclusividade. Assim é, pessoal? Abba, Padre, vamos lá. Então, uma vez chamado, não fazemos mais a vontade da carne e dos pensamentos. Não envolvemos com as coisas desse mundo. Vamos lá, 2 Timóteo 2,4, olha aí. Olha aqui, qual que é a posição? Nenhum soldado em serviço, nenhum
soldado inservível se envolve em negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então hoje nós vimos a turma de líderes chamado pastores que estão guiando a igreja, não submetidos a esse versículo aqui, a esse comando apostólico de Paulo, envolvido com os negócios desse mundo. Você vê que hoje os pastores estão envolvidos com o quê? Com a política. A política é coisa da onde? Deste mundo. Então nós não podemos envolver, e eles deixando a sua posição, eu acharia que eles deveriam ir todos para lá e deixar suas identidades como pastores fora, porque lá é lugar de homem natural, não homem espiritual. Então eles largavam a sua identidade, a igreja ia lucrar pra caramba, mas não, eles querem se manter lá envolvido com os negócios desse mundo, e com o povo, porque eles têm o povo como o quê? Curral eleitoreiro. O povo de Deus, quando chega na eleição, é eles que colocam os pastores lá dentro. E sendo que a palavra diz que o bom soldado em serviço não envolve com os negócios dessa vida, porque o objetivo dele é satisfazer aquele que o arregimentou. E o que satisfaz Deus vendo um homem na sua função? Efésios 4, vamos lá, Tiago, falamos semana passada, 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu. Então a concessão é dada por Deus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E esses que receberam essa concessão, qual é o proceder deles? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então esses líderes, para mostrar que a igreja é exclusiva de Deus, eles têm que, nesse ministério concedido, chamado antes de eu nascer, eu envolvido com esse chamamento, eu tenho vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então eu tenho que trabalhar para a igreja, na igreja. E uma vez que eu saio fora, é porque eu não sou esses que receberam a concessão. Eu estou ali de gaiato, enganando o povo, para me levar a uma vida deste mundo. Não se envolve com os negócios desse mundo. Você vê que pastores, eles não largam o osso de jeito nenhum, abençoado. E os que não estão envolvidos diretamente com a política, é porque já tentaram e não conseguiram. Porque hoje todo mundo quer ir para a política, mesmo a política sendo considerada no Brasil a coisa mais podre, mais suja que se possa imaginar. Eles estão lá envolvidos. E a palavra diz que eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu não posso envolver com o mal. Se a política é o mal, que eu não devo entrar porque eu sou um pastor, e ali está o mal. E uma vez que eu estou envolvido lá com o mal, é sinal que eu sou mal. E ali não extrai o bom testemunho. Então, a posição de um ministro é o quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como é que você vai envolver com coisas desse mundo, com uma política suja dessa e querer ministrar a igreja? Como é que chega a sua cabeça ali? Não estou dizendo que política é coisa errada, não estou falando isso não. O que governa o mundo é a política. Agora nós sabemos quem está lá, principalmente no Brasil, são pessoas o quê? Desonestas. Eles são desonestos, são pessoas más. Então nós não podemos envolver. Então uma pessoa que está envolvida com isso, ela nunca vai chegar a mostrar para a igreja que ela é propriedade exclusiva. Nunca, abençoado. Nunca. Porque eles terão sempre a igreja como propriedade para eles, para beneficiá-los com o serviço desse mundo. E é bom que a política nossa aqui não tem que ter escolaridade, não tem que ter nada. Então chega lá um pastorzinho lá, começa a crescer no meio, o cara não tem nem cultura,
não sabe nem ler a Bíblia direito, candidato, o povo gosta dele, coloca ele lá. Chega lá, ele tinha que ter pelo menos o terceiro grau para poder entender aquela parafernália toda. Ele não entende, então o que ele faz? Ajunta com os malandros que já estão lá e se torna um tal. E diz, mas eu não roubo. Então o que você está fazendo lá, rapaz, se você não rouba? Política brasileira hoje é assim. O que você está fazendo lá se você não rouba? Não, estou querendo consertar. Você é um, rapaz. O mandurinho faz verão, não. O mandurinho não resolve nada, companheiro. Sai fora. O jogo ali é perigoso. Então, o líder envolvido com o Senhor, apenas com o Senhor, envolve também toda a igreja com o Senhor e com a sua doutrina, que hoje é graça. Você vê que todo mundo aqui é envolvido com a doutrina. Você chega e fala, abençoado, como é que está? Reinando! Não é assim? Todo mundo envolvido com a doutrina. Abençoado, aí, e os anjos estão operando, receba aí o melhor dia. Todo mundo envolvido com a doutrina. Porque o líder é envolvido com a doutrina. Quando o líder é envolvido com a política, chega aqueles camaradas, pastor, como é que está aí? Tudo bem? Depois da reunião. E lá, hein? Como é que está, hein? Meu irmão, ele fala da política, ele não fala da palavra. Porque a cabeça dele está envolvida com os negócios desse mundo, companheiro. Nós vimos aqui que Moisés, com toda a lei, envolveu toda a igreja judaica na lei. Não é isso? Toda a igreja judaica foi envolvida na lei. Lá em Josué 1:8, só para nós terminarmos aqui, Josué 1:8, ele diz aí, olha, não cesse de falar do livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar teu caminho, e serás o quê? Bem. Então quem vivia na lei, como viviam os hebreus, na obediência, o que eles eram? Bem sucedidos. Toda vez que você entra na doutrina do Senhor, você é bem sucedido. Olha aqui, abençoado, deixa eu abrir sua mente para isso aqui, para você julgar, para você na sabedoria espiritual julgar isso. O que caracteriza que você está numa aliança, está bem, você começa a ter sucessos na sua vida. Isso tem que começar a apontar na vida dos irmãos. Você começa a ter sucesso na sua vida. Serás o quê? Bem sucedido. Tem que começar sucesso na tua vida. Você tem que ver isso. Porque se isso não acontece com a minha vida, sabe o que acontece? Eu começo a me ocupar. Por que não está acontecendo? Estava conversando com um abençoado ontem, pelo telefone, e ele me falando isso. Eu falei, abençoado, investiga. Julga-se o homem a si mesmo. Prova-se o homem a si mesmo. Se ele está aonde? Na fé. Porque a fé, o que ela faz? Ela chama a existência o que não existe, então tem que materializar. Então, isso é uma maneira de sabedoria para você, entende? Dibrar o que está de errado na tua vida. Não é para te condenar, não é para te ferrar, não é para te jogar para baixo, nada disso. Mas é para quê? É para você começar a colocar a sua mente espiritual em destaque. O que está acontecendo? Você tem que perguntar às vezes. Aonde eu estou errando? Tem que perguntar às vezes. Não é perguntar fulano, vem cá, o que você acha que está acontecendo comigo? Não faz isso não, pessoal. Aí vai ter um tanto de acho na sua vida. Não, eu acho que você tem que ir lá no Edir Macedo pagar aquela novena lá, rapaz. Eu acho que você tem que ir lá para os caras expulsar esse demônio que está te perturbando. Isso é demônio. Você vai começar a ouvir besteira. Você não tem que falar isso. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. E esse trono traz informação para você fazer isso. Peraí, vou ouvir essa pregação aqui, deixa eu ver aqui. Olha, isso aqui é cultura, abençoado. Isso aqui não é brincadeira, não. Se você não fizer isso,
você não decola não, você fica só no plano horizontal, você não vai para o vertical de jeito nenhum, você não sobe, nada sobe a tua mente, entra ano, sai ano, com tudo a mesma coisa, e nós não podemos aceitar isso, porque senão nós vamos ficar uma coisa superficial, religiosa. E aí, pessoal, tudo está bem? Pô, eu também declaro, tudo está bem, mas está bem? Você vai julgar se está bem. Se não, incomoda teu anjo, você tem eles em grande quantidade em volta de ti. Nós temos que incomodar, ó anjo, ó. Ei, eu estou congregando, semeando, fazendo a palavra correr. Porque se a pessoa não semeia, não congrega, não faz a palavra correr, já está certo, que não está bem. Agora, se ele congrega, se ele semeia, se ele faz a palavra correr, eu não posso admitir que você esteja mal. Serás o que? Bem sucedido, está escrito. E ele diz, medita nisso aí. No Antigo Testamento era meditação, ao nosso não, o nosso agora é revelação. Paulo envolveu toda a igreja gentílica na graça, lá em Atos 13, olha aí, qual que era? Porque o Senhor assim nula determinou, eu te constituí para a luz dos gentios. Então agora não é Moisés, é quem? Paulo. A fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então um líder envolvido com o Senhor, ele é a salvação do povo. E ele é a salvação. Não, aí eu já vi os caras falando, não, mas o Salvador é Jesus. Que Jesus que você está falando? Jesus de Nazaré. Pois é, ele já fez a parte dele, acabou. Nós não enxergamos e não vimos mais Jesus segundo a carne, mas o ressuscitado. E o ressuscitado precisa de agora véus na terra para ele poder atuar. E nós vimos aqui Paulo dizendo, Deus falando para ele, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, os gentios, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados, quer dizer, predestinados para a vida eterna. Então essa nova aliança traz o quê? Regozijo. Cada atuação de Deus na terra de sucesso vai te trazer o quê? Regozijo. Porque senão nós vamos entrar naquele do espiritualismo. Quanto mais pobre, mais perto de Deus. Não tem isso aí? Quanto mais pobre, mais perto de Deus. Como é que você vai glorificar? Como é que você vai regozijar se a vida cada dia está pior? Não pode. Então os gentios ouvindo isso, que a palavra, porque a palavra ela salva, a palavra prospera, a palavra enriquece, a palavra endireita as veredas do justo. Então, se a palavra está sendo ministrada, abençoado, eu vou regozijar com o quê? Com o que a palavra de Deus fez em mim. Porque se a palavra for até você e ela não fazer nada, para que essa palavra? A palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então ela tem que promover uma vida gozosa em nós. A sua vida e a minha vida tem que ser uma vida de regozijo, uma vida glorificando a Deus. Ganhei na Mega Sena sozinho, ô papai! Tô de carro novo, papai! Tô de casa nova! Vou para tal lugar! Agora sim vou para a Bahia! Ô abençoado, porque senão você e eu não vamos identificar como propriedade exclusiva de Deus. Ele nos chamou e nos abençoou com todas as bênçãos. Propriedade exclusiva tem que ter todas as bênçãos. Que propriedade exclusiva é essa que não sai do chão? Não pode, não pode, não pode.
Então você tem que indagar isso com você, não é com Deus. É com você. Aonde eu estou pisando na bola? Examina-se o homem assim mesmo. Tem que glorificar e regozijar. Os gentios começaram a glorificar e regozijar por quê? Porque a palavra trouxe um efeito de sucesso na vida deles. Nós temos que ver esse salão cheio, salão de lá cheio. Tem que glorificar a Deus, meu irmão, nisso aí. Tem que glorificar. Jus, tenho que glorificar isso. A palavra, né, que foi lançada em nós, ela tem que produzir isso. Muita prosperidade. A ciência recebe?